Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que todos estejam muito bem. Neste vídeo, nós vamos falar um pouco sobre o que é a esquerda, qual é a essência da esquerda, e é um vídeo crítico a respeito da esquerda, então já fica o aviso, né, que será um vídeo um pouco mais crítico, então aqueles que são esquerdistas já estejam mais preparados para isso. Peço que se inscrevam no canal, se não forem inscritos, que deem o like se gostarem do vídeo e possam fazer comentários respeitosos se quiserem fazer, né, e possam compartilhar com seus amigos e colegas se quiserem compartilhar. Vamos falar então um pouco, né, sobre a esquerda na identificação do prisma político-ideológico. Né? Colocar aqui é, o que é a esquerda, seja no seu aspecto histórico, seja no seu aspecto essencial, né, na comparação com a direita, e e aí eu vou colocar as diversas opiniões de autores diferentes a respeito do que seja a esquerda na comparação com a direita, e eu vou, por fim, dar a minha opinião a respeito no final desse vídeo. Tá? Enfim, Santo Tomás de Aquino já falava que nós não podemos conhecer a essência de nenhum objeto, de, nenhum, de nenhuma formiga, né, na sua perfeição. A essência de nada na sua perfeição. Mas nós podemos conhecer a essência, mesmo que imperfeitamente, de várias coisas. Né? E então é justamente isso que eu estou tentando fazer, né? Conhecer, ainda que imperfeitamente, a essência do que seja a esquerda no aspecto político e ideológico. É claro que é muito difícil traçar a essência de algo que é muito variável no tempo, e é muito variável no espaço geográfico também, né? Tendo em vista que a esquerda surge há mais de 2 séculos atrás, na Revolução Francesa, e já vem evoluindo há muito tempo, e é muito difícil traçar qual é a essência de algo que evolui no tempo de modo contínuo, né? De modo que não dá para ter uma sequência tão definida assim para traçar um contínuo histórico é, perfeitamente delimitado, né? De modo a definir uma essência perfeita da esquerda e da direita também, né? Como nós poderemos ver em outros vídeos. Né? No plano da política, o termo esquerda nasceu, portanto, da Revolução Francesa. E nasceu quando? Quando, em agosto de 1789, em 28 de agosto, se discutiu o direito de veto do rei, né, pelo parlamento. E os parlamentares que se opunham à proposta de veto do rei, eles se sentaram à esquerda do presidente do parlamento, né? Se sentaram à esquerda do assento do presidente. E enquanto os demais deputados se sentaram à direita. Então, aqueles que eram favoráveis ao direito de veto do rei, né, a que o rei tivesse o poder de veto, se sentaram à direita, favoráveis ao rei, e favoráveis, portanto, a esse poder de veto, se sentaram à direita, e aqueles que eram contrários ao poder de veto do rei, que diminuíssem o poder do rei, se sentaram à esquerda. O barão de Galville, que era deputado, explicou o seguinte, abre aspas, nós começamos a nos reconhecer uns aos outros. Aqueles que eram leais à religião e ao rei ficaram sentados à direita.
de modo a evitar os gritos, os juramentos e as indecências que tinham rédea livre no lado oposto. Fecha aspas. Né? Então, justamente essa já começa a ser a toada da esquerda, né? Ou seja, essa questão dos gritos, dos juramentos e das indecências que tinham rédea livre do lado oposto, que era basicamente a toada de revolucionários, né? De alguém que queria perverter a ordem estabelecida e estabelecer uma nova ordem de coisas por meio da destruição da ordem anterior. Né? Claro que a oposição ao rei, ao regime monárquico da época e a oposição à religião estabelecida foram os principais sinais identificadores da esquerda naquela época, na época da Revolução Francesa, naquele momento, né, de 1789. Mas essa identificação foi se alterando ao longo dos tempos. E é claro que nos anos seguintes, nas décadas seguintes, essa identificação foi se modificando. Por exemplo, em a Revolução de 1848, já na França teve um caráter mais socialista, né? Como a Primavera dos Povos, né, teve um caráter mais republicanista e socialista, né? Tanto que contou com a aprovação de Karl Marx, por exemplo, né? Que vai escrever no mesmo ano o Manifesto do Partido Comunista. Durante o século XIX, surgiram diversas vertentes de esquerda. Os diversos socialismos utópicos de Proudhon, né, e diversos outros socialistas utópicos desse período, o comunismo marxista, o Marx e Engels, o anarquismo de Bakunin, por exemplo, o republicanismo radical, e no início do século XX surge a social-democracia, que é uma vertente que se separa do socialismo, né, que se separa do socialismo mais clássico, digamos. Durante o século XX, diversas revoluções têm caráter comunista, né, têm caráter basicamente comunista socialista, como na Rússia em 1917, na Coreia do Norte em 1948, na China em 49, em Cuba em 59, no Camboja em 75, no Vietnã em 75. Então, essas vão ser as revoluções propriamente comunistas que vão se dar nesses países, por influência do marxismo do século XIX, do marxismo-leninismo principalmente, né? Que é a vertente que surge no início do século XX. E por influência de movimentos heterodoxos dentro da esquerda, no início do século XX, que ganha força a partir da década de 60, né, principalmente advindos da Escola de Frankfurt, fundada em 1923, mas que ganhou espaço no mundo das ideias a partir de 1960, nos anos 60, né, com o Sex Lib, a Revolução Sexual, etc., surge a chamada Nova Esquerda, com personagens como Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Michel Foucault, né, e outros personagens, né, do feminismo radical, do racialismo, do desconstrucionismo, do transgenerismo, né, e outras reivindicações radicais que passam a ser pautas prioritárias para a esquerda a partir dessa época. Né? Então a esquerda vai se modificando ao longo do tempo, desde a Revolução Francesa até os dias de hoje. Hoje, com a cultura woke, por exemplo, a esquerda tem uma outra face. É claro que muitos preservam a tradição, por exemplo, da velha esquerda, né?
muitos preservam a tradição do marxismo-leninismo, ou do trotskismo, né, ou do stalinismo. Muitos preservam tentam preservar a tradição do marxismo clássico, né? Mas muitos vão para a vertente da nova esquerda e da cultura woke, por exemplo, né? Então, tem essa flexibilidade dentro do universo da esquerda que faz com que exista uma maleabilidade, né, dentro desse universo e com que muitas pessoas que se identificam como de esquerda possam ter discursos tão diferentes entre si, né? Como, por exemplo, o Aldo Rebelo de um lado e o Guilherme Boulos do outro, né, tendo discursos tão diferentes dos outros, né? Então, independentemente das diversas identidades que a esquerda vem assumindo ao longo do tempo, será que existe uma identidade subjacente a todas elas? Será que existe uma identidade no fundo de todas essas variações de identidades históricas que existem dentro das diversas esquerdas, né, que existem ao longo dos tempos? Aí vários autores analisaram a questão, né, e eu vou mostrar alguns desses exemplos, né? Norberto Bobbio, por exemplo, que era de esquerda, ele analisou a questão no livro chamado Esquerda e Direita, e para Norberto Bobbio a distinção entre esquerda e direita é de que é a posição que cada corrente adota em relação à ideia de igualdade social. Para a esquerda, os homens são mais iguais do que desiguais, enquanto que para a direita, os homens seriam mais desiguais do que iguais, né? Então, a esquerda tenderia a desenvolver políticas públicas ou desenvolver mecanismos políticos para reduzir as desigualdades, e a esquerda tenderia a enfatizar mais a importância da liberdade e das tradições e da ordem para manter as desigualdades ou não se preocupar em relação às desigualdades e manter a tradição, a liberdade e a ordem vigentes na sociedade, né? Então, basicamente, essa é a visão de Norberto Bobbio, né? A esquerda, portanto, tem uma visão de que a igualdade social é prioritária, os homens são mais iguais do que desiguais e, portanto, é preciso mecanismos, é preciso aplicar mecanismos para limitar as desigualdades sociais e é, portanto, preciso efetivar políticas que visem a diminuição das desigualdades e que possam gerar formas de equiparação social, equiparação econômico-social. O sociólogo britânico Anthony Giddens, que é um sociólogo que vai primar pela ideia da terceira via, vai afirmar que a esquerda está associada à busca pela igualdade social, também igual o Norberto Bobbio, enquanto a direita defende a liberdade individual. Então, para ele, é mais ou menos igual a visão de Bobbio, né? No sentido de que a esquerda busca a igualdade social, enquanto a esquerda busca a igualdade social e a direita busca a ideia de liberdade. Giddens vai buscar uma terceira via entre o que ele chama de neoliberalismo de direita e o socialismo de esquerda. O Erich von Kuehnelt-Leddihn, um filósofo e historiador político austríaco do século XX, apresenta uma visão crítica da dicotomia esquerda e direita,
argumentando que ela pode ser simplista e enganosa, né? E ele vai afirmar que, bom, ele sugere que a esquerda é mais caracterizada por um desejo de homogeneidade, né, e de uniformidade. Então, a direita ela busca criar uma sociedade igualitária e padronizada. Então, uma sociedade que seja basicamente igualitária no sentido afirmado por Norberto Bobbio, mas igualitária em todos os sentidos, não apenas na igualdade social e econômica, mas a igualdade em todos os sentidos, cultural também, né? Igualdade no sentido pleno da expressão, né? E prima pela homogeneidade e uniformidade, buscando criar uma sociedade igualitária e padronizada. A direita seria, portanto, mais diversa e individualista, defendendo a liberdade e a variedade de formas de vida, mesmo que gere desigualdades. Mesmo que sugere desigualdades. Né? Então, na verdade, ele defende mais a direita, o Eric von Koernatz-Ledin. Olavo de Carvalho, ele, no seu artigo de 2005, Direita e Esquerda, Origem e Fim, vai propor uma nova interpretação para os termos esquerda e direita. Para ele, na análise que ele faz uma análise profunda dessa dicotomia, ele vai fazer uma análise histórica do termo e, para ele, a esquerda se apoia na imagem móvel de um futuro hipotético. Esse futuro pode ser o futuro socialista, comunista, né? O futuro paraíso comunista, né? que se afirma. O futuro pode ser o paraíso feminista da igualdade sexual, né? Ou o paraíso da igualdade de gênero, por exemplo, né? Pode ser o paraíso que for no futuro, né? Então é sempre um futuro hipotético, a imagem móvel de um futuro hipotético é sempre a imagem móvel, porque o futuro nunca chega especificamente, porque se o futuro chegar já deixa de ser futuro e ela deixa de ser um paradigma de julgamento, né? E portanto o revolucionário passa a ser um objeto de julgamento e não um sujeito que vai julgar, né? Então é a imagem móvel de um futuro hipotético e o revolucionário ele é o sujeito que julga tudo com base na autoridade desse futuro hipotético. Enquanto que a direita é o contrário, né? Ela julga tudo com base na autoridade de um passado e de uma tradição definidos previamente, daquilo que deu certo, que supostamente deu certo no passado. Por exemplo, uma tradição dos Estados Unidos, né, que deu certo no passado, numa ordem pré-estabelecida no passado. Né? Então, essa é a definição de Olavo de Carvalho. Para Plínio Corrêa de Oliveira, o doutor Plínio Corrêa de Oliveira, a esquerda ele não define a direita especificamente, porque a direita seria a oposição específica à esquerda, nesse ponto, e a esquerda seria aquilo que tem por cerne o princípio anárquico, ou seja, aquilo que se desliga da ordem natural, tal como Deus criou o universo, com todas as hierarquias estabelecidas. Quanto mais afastada da ordem natural, mais à esquerda está a pessoa no espectro político. Ou seja, a esquerda ou seja, quanto mais anárquica a pessoa é em relação à ordem estabelecida por Deus no universo, né, quanto à ordem cósmica, mais à esquerda ela está.
né, segundo essa concepção de Plínio Corrêa de Oliveira. Então, essas 5 concepções são sempre balizadas pela contraposição entre esquerda e direita, né? E eu vou apresentar a minha opinião, né? A minha opinião, ela busca conjugar essas 5 outras opiniões, mas ela tem um viés próprio. E eu não vou tentar estabelecer uma contraposição entre esquerda e direita. Eu vou tentar julgar apenas a esquerda, apenas estabelecer um julgamento, uma opinião prévia a respeito da esquerda. E para apresentar a minha opinião, o meu ponto de vista, eu vou fazer uma anamnese, né? Eu vou fazer uma recordação do que aconteceu no passado, no ano de 2002, comigo, numa aula de filosofia que eu tive no final do ano, no mês de outubro aproximadamente, quando estava tendo as eleições de outubro de 2002 para presidente da República, né? Se vocês não se lembram, era justamente o ano da eleição presidencial do Lula, o primeiro ano em que ele foi eleito presidente da República, contra o José Serra, né? E eu estava tendo aula de filosofia contra um professor que era petista, com um professor, né, e era contra praticamente um professor que era petista. E ele estava explicando, né, era uma matéria na qual ele falava dos. Ele chegou a falar dos males do liberalismo. De alguma forma, ele não era uma aula de sociologia, mas ele entrou dentro ele entrou na concepção, numa concepção no qual ele inseriu os males do liberalismo, né? E de repente eu estava concordando com ele sobre os males do liberalismo, do capitalismo, etc. E de repente ele citou a esperança que ele tinha do Lula se tornar presidente da República, né? De que o Lula iria resolver esses males, de que o Lula iria não resolver totalmente, mas iria ser uma fonte de quase que solução para isso. Iria ser uma fonte de esperança para isso, né? E isso fez com que eu discordasse dele nesse ponto, né? Eu estava concordando com ele até então, mas eu discordei dele nesse ponto em que ele falou que o Lula seria uma fonte de esperança nesse sentido, né? Mas por que o Lula seria uma fonte de esperança, né? E aí isso me fez pensar, essa anamnese, essa recordação, né, me fez pensar sobre a essência da esquerda, né? Ou seja, a esquerda ela tem, parece que, dois vieses, né? Uma fonte de negação, um viés de negação e um viés de afirmação. Parece que ela sempre tem um viés de negação e um viés de afirmação. O viés de negação ela sempre busca negar uma determinada ordem pré-estabelecida, né? Seja a ordem capitalista, por exemplo, a ordem liberal, por exemplo, ou a ordem patriarcal, ou a ordem heteronormativa, por exemplo, né? A ordem, não sei, qualquer ordem pré-estabelecida, a ordem monárquica, né? A ordem tradicional, tradicionalista, qualquer que seja. E ela busca, e ela tem um viés de esperança, um viés de que seria esse segundo viés, né? Um viés, digamos, de de afirmação ou de esperança, digamos, que seria o de afirmar uma nova ordem por meio da destruição da antiga. Ou seja, primeiro você terá que, de certa forma, destruir a antiga para
afirmar essa nova. Então, você tem a afirmação de uma outra ordem de coisas nesse modo de esperança. A afirmação desse. E essa outra ordem pode ser a ordem comunista, a ordem igualitária, a ordem da igualdade de gênero, a igualdade sexual, qualquer outra ordem, mas que se dá quase que necessariamente pela destruição total ou parcial da antiga. Então, basicamente, essa a, a estrutura essencial que faz parte da esquerda, né? O aspecto negativo demanda sempre um impulso de destruição, né? O aspecto positivo demandaria um impulso de construção, mas esse impulso de construção só poderia ser acionado após o impulso de destruição ser realizado plenamente, ou pelo menos parcialmente, mas o melhor seria plenamente, né? Porque, por exemplo, por que o comunismo não foi construído na Rússia, né? O socialismo real, né? Não foi construído na Rússia? A maioria vai alegar que porque os elementos capitalistas, tanto no exterior quanto no interior da Rússia, não foram completamente eliminados, não foram completamente destruídos no curso da Revolução Russa. Não foram completamente eliminados. Então, faltou eliminar os elementos burgueses, os elementos capitalistas burgueses, tanto interiores da Rússia quanto do exterior. Né? O Stalin foi fraco, né, nesse aspecto, e os outros ditadores também. Né? Então, nesse sentido, eu penso que essa é a essência da esquerda, na minha opinião. Né? Ah, bom, espero que tenham gostado. Eu venho com outros vídeos na próxima semana. E é isso, pessoal. Deixem um like, compartilhem. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.